Mas aí a gente entra nesse cenário. O cenário eu acho que está bem desenhado, né? Sim. Então nós temos dois fatores super importantes. A Ucrânia já estava no momento de uma efervescência muito grande. Aconteceu um episódio importante que a gente não pode deixar de comentar aqui, que foi o que muita gente chama de Revolução Ucraniana. Então, no ano de 2014, nós tivemos uma política muito conturbada na Ucrânia. Ocorreu o Maidan, o Euromaidan, que muitos chamam também de Primavera Ucraniana, em que nós tivemos a queda de um político. Eu gosto sempre de associar isso ao Brasil. Imagina o que era a conturbação política do Brasil naqueles anos do impeachment. O Brasil numa efervescência política, então vários grupos diferentes crescendo. Lá na Ucrânia, com essa efervescência política, com a queda do Yanukovych e com a chegada do Poroshenko, alguns grupos de extrema-direita começaram a crescer por um lado e os grupos separatistas se fortaleceram do outro. Então, nós tivemos uma perturbação política muito grande na Ucrânia, favorecendo o recrudescimento dos separatistas, de quem quer ser anexado pela Rússia, e favorecendo os ultranacionalistas ucranianos, que odeiam os separatistas russos. Então você imagina o que é o caldeirão interno na Ucrânia. Porque o problema da Ucrânia não é só a Rússia. O problema da Ucrânia é o interior da Ucrânia também. Ela estava rachada, a Ucrânia estava fraturada, e está até hoje. Então, falar de uma homogeneidade ucraniana não existe. Então, nesse caso, esse contexto de 2014 é mega importante para a gente. Porque a partir de 2014, quando você tem um inimigo tão fraturado quanto a Ucrânia, é mais fácil de você invadir. É mais fácil de você tomar de assalto. E aí, nesse caso, a gente tem algo muito curioso. O Vladimir Putin ordenou os seus ataques militares recentes, inclusive para essas regiões, onde você tem a ascensão de grupos neonazistas. Esses grupos extremistas, neonazistas, que receberam o apoio, inclusive, do presidente ucraniano, do presidente antigo, a gente tem que pensar o seguinte, deixa eu explicar uma coisa muito importante para vocês. A partir de 2014, a Ucrânia passa a ser dominada pelos plutocratas. Quem são os plutocratas? São as oligarquias ricas do país que chegaram ao poder. Uma das pessoas mais ricas do país era o Poroshenko, que virou presidente. Uma das pessoas também mais ricas do país era dona de uma televisão, de uma rede de televisão chamada 1+1. Essa rede de televisão tinha uma novela, um seriado, novela, muito famoso. Esse seriado chama Servo do Povo. Nesse seriado Servo do Povo, tinha um professor de história, que era um ator, ele interpretava uma personagem, que era um professor de história, e esse professor de história vira presidente do Brasil. Presidente da Ucrânia. Cara, o presidente da Ucrânia. É o que eu lembrei do Danilo Gentili. O Danilo Gentili não tem uma sketch que ele era o presidente do Brasil? Sim. Então, esse ator, que é o atual Zelensky, o atual presidente real da Ucrânia, era o presidente da Ucrânia na série Servo do Povo. Então, e a Ucrânia é tão complexa internamente, gente, que esse camarada que eu falei, o plutocrata, dono da rede de televisão, ele é um judeu, uma liderança judaica, ele era presidente de lideranças judaicas na Europa inteira, ele apoia grupos antirrussos dentro da Ucrânia, e esses grupos antirrussos, por vezes, são grupos de extrema-direita que se aproximam muito do neonazismo. Então, veja bem, o que eu acabei de mostrar para vocês. Cara, a geopolítica é tão complexa, mas tão complexa, que alguém virá para mim falar que o problema da Ucrânia é o Putin, você está de sacanagem comigo. O problema da Ucrânia não é só o Putin. O problema da Ucrânia é a Ucrânia. A Ucrânia está rachada, a Ucrânia tem sérios problemas. Então, você nunca imaginaria que eu chegaria nesse plot twist, um cara que é uma liderança judaica europeia financiar grupos neonazistas,
Que é isso que aconteceu. Uhum. Então, é esse o nível da rachadura interna da Ucrânia, e por isso também chegamos no ponto que chegamos hoje.